Capítulo 13. Pare, olhe, escute. Um famoso vendedor de seguros ia falar a um sofisticado e exigente grupo de ouvintes. O Congresso dos Corretores de Seguros. Os promotores do evento tinham feito a divulgação do orador, apresentando-o como um campeão de vendas. E a atmosfera do salão estava impregnada de expectativa e entusiasmo. O campeão iria revelar seus segredos. Afinal, chegou o momento esperado, e ele se levantou para discursar. Mas depois de tudo que se dissera dele, sua aparência deixava bastante a desejar. Tinha as roupas em desalinho, a gravata torta para um lado, e apoiava-se à mesa, com uma mão no bolso. E, no entanto, aquele homem vendera mais apólices de seguro que qualquer outro naquele aposento. Não tenho muita coisa a dizer, principiou ele falando devagar. Não vou tomar muito tempo. Sei que todos têm comentado bastante sobre o fato de eu ter vendido muito seguro. Quando comecei a trabalhar nesse ramo, alguns anos atrás, eu tinha um amigo que era excelente vendedor e que me deu uma orientação sábia. A única coisa que fiz foi seguir o conselho dele. Nesse momento, pareceu que todos até se inclinaram ligeiramente para a frente, como que desejando ouvi-lo melhor, aguardando uma revelação revolucionária sobre a arte de motivar. Esse meu amigo, continuou o orador, disse o seguinte: nós podemos levar as pessoas a fazerem o que quisermos. Basta que escutemos tudo o que elas têm a dizer. Então, quando vou conversar com alguém, fico a escutá-lo por um bom tempo. Depois que ele já falou bastante, e eu escutei atento, simplesmente digo: ótimo, agora assine aqui nessa linha. E ele assina. Depois que a gente pergunta uma porção de coisas e escuta com atenção por um bom tempo, chega a nossa vez de falar. Aí é só pedir a assinatura dele. O campeão de vendas disse apenas isso e sentou-se. Algumas pessoas são falantes, outras são ouvintes. Aqueles que ouvem antes de falar, vencem na vida. O que aquele vendedor fizera? Ele apenas expressara com suas próprias palavras um princípio básico de vendas. Temos de ouvir os outros o tempo que for necessário para descobrir o que eles precisam. Isso feito, resta-nos apenas atender à sua necessidade. A esposa tem um problema? O marido tem de escutar até conseguir ouvir. Escutar não é uma mera função dos nossos órgãos auditivos. Escutar é um ministério. Na Bíblia, Deus diz várias vezes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O Senhor dá um valor inestimável ao ato de escutar. O homem a quem dei a sugestão de ficar ouvindo a filha durante um mês sem dizer nada, aprendeu isso apanhando. Ele entendeu que escutar é um dos segredos do ministério paterno em casa. Mais tarde, disse-me que, quando eu impusera aquela condição, pela primeira vez na vida tivera vontade de bater num pastor. Mas a inusitada experiência veio comprovar um fato: os homens precisam aprender a escutar. A Bíblia afirma que temos de conhecer bem a palavra de Deus para nos apresentar a Deus aprovados. E nós, homens, temos de conhecer nossa esposa e filhos e fazê-los à luz das Escrituras. Precisamos ouvi-los para saber como são. Isso é de importância vital para sabermos ministrar-lhes. Uma recente pesquisa entre casais apontou fatos surpreendentes. Dos homens entrevistados, 75% afirmaram que o casamento deles ia muito bem, mas apenas 25% das esposas desses homens disseram o mesmo. Conclui-se então que 50% deles estão com problemas e não sabem. Por quê? Porque não ouvem o que a esposa tem a dizer. Não conhecem bem o cônjuge. Ainda não aprenderam a enxergar as características peculiares à sua mulher. Não conhecem suas necessidades, seu anseio interior, nem o que lhes dá satisfação. Algumas empresas de grande porte hoje têm investido muito dinheiro só para ensinar seus executivos a ouvir outros. Se eles não desenvolverem essa capacidade de ouvir com atenção, não saberão identificar as necessidades a ser atendidas. Passo horas e horas
dando aconselhamento e, infelizmente, na maioria dos casos, tenho de lutar contra o sono. Mas, na verdade, dar aconselhamento, na maior parte do tempo, nada mais é do que ouvir com atenção. É ouvir o que o outro tem a dizer até que ele termine de expor o que é superficial, e depois passe a mencionar coisas que nunca trouxe à tona. O conselheiro cristão, como aquele premiado vendedor de seguros, precisa ouvir o aconselhado por muito tempo para conseguir identificar o problema dele. Portanto, o homem da casa é o seu líder, mordomo, sacerdote, ministro e conselheiro. Ele tem de ser para a família tudo o que Cristo é para a igreja, uma missão e tanto. Por isso, é necessário que ele seja homem. E é por isso também que ele precisa ser homem em todo o seu potencial. Os homens são muito diferentes das mulheres, bem diferentes. Vejamos um exemplo. Os homens atentam para as manchetes, as mulheres veem a letrinha miúda. Quando minha netinha nasceu, fiz um voo longo. Fui ao outro lado do país, para visitá-la ainda no hospital. Assim que a vi, dei uma boa examinada nela. Lá estava a pequenina. Tinha braços, pernas, olhos, nariz e boca. Era perfeita e tudo estava certinho. Para mim, era o quanto bastava. Já a vira agora, podia ir embora. Mas minha mulher e minha filha, não. Meia hora depois, ainda estavam examinando o tamanho dos cílios, o formato das unhas, a textura da pele, como se a vidraça do berçário fosse uma lente de aumento. E a tal letrinha miúda. O homem chega do trabalho e a mulher indaga. Como foi lá hoje? Tudo bem. O que você fez? Trabalhei. Vendeu alguma coisa? Vendi. O quê? Fechamos o contrato com a Sears. Aquele que você vinha tentando faz um tempão? É. Ah, então vamos ganhar uma comissão? Vamos. De quanto? Não sei. E pare com essa perguntação. Ela quer a letrinha miúda, os detalhes. Mas ele só lhe passa as manchetes. Mas passar-lhe a letrinha miúda também é ministrar. A mulher tem necessidade dela. Para ministrar a esposa, o marido precisa aprender a dar detalhes. O homem do diálogo transcrito acima cometeu o pecado de omissão. E omissão é o pecado básico da humanidade. A única razão por que erramos é que não fazemos o que é certo. Certa vez, ouvi um evangelista afirmar que os pecadores iriam para o inferno por causa dos seus pecados, adultério, embriaguez e etc. Mas não é por causa do que os homens fazem que eles irão passar a eternidade longe de Deus, não. É por causa do que eles não fazem. O pecador vai para o inferno em consequência do que ele não fez, não creu no Senhor Jesus Cristo e não o recebeu como seu Salvador pessoal. É por causa desse pecado de omissão, o fato de não crer em Jesus e não o receber como Salvador, que ele passará a eternidade afastado de Deus. Então, o homem que não nasceu de novo e que, portanto, não recebeu o Espírito de Jesus Cristo, acaba cometendo todo tipo de transgressão e repetindo indefinidamente seus pecados. Esse princípio é de importância vital e tem consequências eternas. Mas o pecado de omissão faz parte do nosso dia a dia também. Ele nos assedia continuamente e enquanto não tomarmos uma atitude a respeito do problema, ele não será resolvido. O que irrita as mulheres não é o que os maridos fazem, mas o que deixam de fazer. Elas não se irritam, por exemplo, quando ele troca a fechadura da porta ou conserta uma torneira que está pingando, não. Elas se irritam quando eles deixam de fazer essas coisas. Se tomarmos sempre as decisões acertadas e fizermos o dia todo tudo o que é certo, nunca cometeremos nenhum erro. Mas ainda assim, se não enchermos a mente de pensamentos santos e verdades bíblicas, se não pensarmos no que é verdadeiro, fragmentos de sujeira se infiltrarão nela. Todos os homens precisam lutar contra o pecado da omissão. Precisam ministrar à família, escutando o que cada um tem a dizer, cultivando a arte de ouvir. Ficarão conhecendo as necessidades deles e poderão tomar providências para atendê-las. A comunicação é a base da vida. Onde a comunicação se interrompe, instala-se uma situação de desconforto.
Se o problema não for corrigido, poderá, por fim, destruir o relacionamento. É por isso que eu gostaria de enfatizar uma vez mais que precisamos ter o cuidado de não abusar da televisão. Um homem que tem a atenção voltada para a TV não consegue inteirar-se das necessidades de sua família. Os filhos, por sua vez, se limitarem a trocar palavras informais diante de um aparelho impessoal, não aprenderão a comunicar-se. Em nossos dias, existe um movimento em fase de formação. É o movimento hombridade ao máximo. A família está se reencontrando. O pai está começando novamente a ouvir os filhos. Está se descobrindo que dentro do próprio lar há membros perdidos. O antigo amor está sendo reavivado. Os pais estão se reconciliando emocionalmente com os filhos. Os relacionamentos estão sendo solidificados. As crianças estão novamente aprendendo a interagir com os adultos. É uma mudança extraordinária. Certa vez, no Texas, fiz uma palestra em determinado local e antes do início da reunião, fui dar uma espiada no salão. Estava lotado. Durante a mensagem, falei sobre ser homem em todo o seu potencial. Mencionei a questão do televisor desligado. Após a reunião, um homem jovem, simpático, alegre e cheio de energia, aproximou-se muito sorridente e estendeu a mão para me cumprimentar. Tenho de dizer-lhe uma coisa, falou ele. No sábado passado à noite, resolvi o problema da minha televisão, mas fiz diferente do que o senhor sugeriu. Não me limitei a desligá-la, não. Peguei-a, atravessei a rua e a joguei na caçamba do teleentulho. O senhor não imagina como tenho me sentido bem de lá para cá. Eu e minha família temos nos relacionado muito melhor nesses poucos dias. Amigo, já que é o líder, o mordomo, o sacerdote, o ministro e o conselheiro de sua casa, você precisa ter a coragem de ser como sua família espera que seja. Pare e escute-os, e a maneira de ficar a par dos seus problemas. Só então poderá ser como Deus quer que você seja.